Na aula que você mandou da semana passada, teve uma Uhum. hora que você estava falando sobre que o registro às vezes demoraria um pouco e que nesse prazo você poderia sofrer evicção, por exemplo, se a pessoa estava separando, alguma coisa assim. Aí você falou que seria importante que a pessoa, por precaução, tirasse todas as certidões que pudesse e tal. E aí eu fiquei meio confusa, porque eu queria saber, no caso de, vai que a pessoa não tem essa precaução. Eu acho que às vezes a maioria das pessoas às vezes nem tem essa, pelo menos eu nem sabia que eu deveria tirar certidões de tudo que eu pudesse contratar um despachante, aquelas coisas. Mas se você não tivesse Pode contratar o precaução, despachante, porque é muito chato tirar isso. se você não tivesse a precaução, é porque aí não vai ter como você fazer alguma coisa contra essa evicção que você vai sofrer, mesmo você tendo já entrado com o processo para registrar, como que fica? Veja bem, uma discussão que normalmente. Tanto que a ação de embargos de terceiro, eu vou tentar explicar melhor. Vamos usar uma quadro aqui, pegar uma transparência, nossa, com menos coisa escrita. Espera aí. Meu Deus. Vamos tentar usar isso aqui de copiar, de quadro de aulas. Vamos lá. É, eu creio que o Instituto de Evicção os senhores estudaram. Isso? Sim, a gente viu. Então vamos lá. Tudo bem. Então, há o alienante, se adquiriu, está em processo de aquisição do imóvel desse alienante fulano. Então, portanto, você é adquirente. Isso aqui não, a letra está muito grande. Espera aí. Tentar melhorar nosso quadro de aulas, diminuindo a letra e aumentando o quadro. Ué? Meu Deus. Ei, PowerPoint. Não quer deixar. Vou pegar uma folha do Word, que eu lido muito melhor com o Word. Deixa eu tentar diminuir isso aqui. Pois bem, durante essa tramitação pode acontecer de um terceiro, que é chamado evictor, só para relembrarmos, que pode ser um credor, qualquer credor do alienante. É a chamada, é a evicção mais comum, que é chamada pelo professor baiano Orlando Gomes, um grande civilista, de evicção expropriatória. Ela ocorre com muita frequência. Então pode ser um credor, a mulher em processo de separação, um credor tributário, um credor particular, qualquer credor. Esse evictor, enquanto você está procedendo à compra e venda, porque nós vimos na aula assíncrona que a transmissão do domínio da propriedade de bens imóveis se dá com o registro, né, com a transcrição da escritura pública na matrícula do imóvel. Até mostrei para os senhores todo um processo, contrato particular, escritura pública, transcrição da matrícula. Só que nesse interregno, nesse meio termo, né, aparece um credor do alienante e consegue uma penhora judicial ou uma indisponibilidade judicial de bens. Né? Aí, a adquirente tem uma forte chance de se tornar evicta, ou seja, perder esse bem por força da evicção expropriatória. Veja, o que cabe
a você, adquirente, candidata a evicta, para tentar manter a propriedade e a posse do bem que você adquiriu. Manejar uma ação que se chama embargos de terceira, de terceiro, de terceira, e normalmente se coloca a ação de embargos de terceiro de boa-fé. E é muito importante que você... Porque, vejam, há uma execução, aprenda bem, há uma execução ou uma ação de separação judicial, né? Há uma ação do evictor contra o alienante. Isso é uma ação de execução. Em relação a essa execução, porque, vejam, o credor, candidato a evictor, é exequente, o alienante é executado. Você, adquirente, é terceira em relação a esse processo. Compreendeu isso, Ana Vitória? Fui eu, Eduardo, mas compreendi. Eduardo, desculpa. Eduardo, essas letrinhas aqui, para quem é cinquentão... Não, não. Vamos lá. Então, você vai manejar essa ação de embargos de terceiro adquirente. E aí você vai demonstrar que você é uma terceira adquirente de boa-fé. E uma prova que é muito importante também para o sucesso dos seus embargos é provar que você tomou todas as cautelas, né, antes de adquirir o bem. Quais foram essas cautelas? Você se dirigiu à Justiça, quer dizer, contratou um despachante, se dirigiu à Justiça Federal, Estadual, Justiça do Trabalho, etc., e verificou que não havia nenhuma pendência judicial contra o alienante. Então, é muito importante essa cautela para o êxito da ação de embargos de terceiros, que vai evitar a evicção. Por quê? Se a evicção expropriatória se consumar, o que você vai ter enquanto adquirente lesada pela evicção? Uma mera ação de indenização contra o alienante, que pode não ter patrimônio. Daí a importância dessa cautela que eu recomendei no último encontro, né, do terceiro documentar a sua boa-fé. Ah, entendi. Mas vamos supor que você não tomou essa precaução. Aí vai ser mais difícil para que você prove que você era de boa fé, né? Mas não que necessariamente, assim, acabou a sua possibilidade, né? Não. O Superior Tribunal de Justiça tem um entendimento que presume-se a boa-fé do terceiro quando a inscrição, quando a matrícula do imóvel estava purinha, quando não havia uma penhora registrada na matrícula, quando não havia uma indisponibilidade judicial registrada na matrícula. Presume-se a boa-fé do terceiro. Né? Mas o problema é que, às vezes, é a questão do tempo. Não é? Quando, por exemplo, às vezes você fez o contrato particular, na hora de fazer a escritura, você constata que há um impedimento, há uma penhora ou uma indisponibilidade judicial na matrícula. Aí é uma dor de cabeça terrível, terrível. Pois não? Agora é a Ana Vitória. Ana Vitória. Professor, e aí eu tenho essas precauções, elas seriam só para dar mais força, mas sempre se presume de boa-fé ao terceiro, né? Sim, se presume de boa-fé, desde que uma eventual penhora por terceiros ou indisponibilidade por terceiros não esteja na matrícula. Às vezes, o problema é o tempo. Às vezes, é feito o contrato particular e, antes da escritura, aparece uma penhora. Isso acontece não é só com imóveis, não. Lá, por exemplo, na concessionária de veículos, lá na Coringa Veículos. A Coringa pega um veículo usado em pagamento de um novo. Na tramitação da transferência, às vezes aparece uma indisponibilidade judicial de ex-mulher, eu já vi isso. Aparece uma penhora de crédito de terceiros. Aí vira aquela novela. Há um carro
lá na Coringa que está se deteriorando há mais de 20 anos e não resolve. Né? Então, é prudente que essas cautelas sejam realmente tomadas. Eu posso até, vou anotar, porque aí tem uma observação que eu devo fazer. Houve uma alteração no artigo 185 do Código Tributário Nacional. Eu estou sem o código do livro aqui, que só tem civil empresarial, mas, salvo engano, houve. Vamos olhar no Dr. Google. Salvo engano, é o artigo 185. Não falar artigo de cabeça sem estar com o livro aqui, né, com a norma acessível. Que isso, meu Deus. Se o crédito tributário já tiver sido constituído, já tiver uma execução correndo, por exemplo, no estado do Tocantins, né, a adquirente vai ter problemas. Houve uma alteração já há um bom tempo no... Só vou confirmar essa letrinha do Planalto, assim, complicada. Só vou verificar se é o artigo 185 do Código Tributário Nacional. Meu Deus, por que essa letrinha? É o 185, a memória ainda está boa. Né? Presume-se fraudulenta alienação ou oneração de bens ou rendas por sujeito passivo em débito para com a Fazenda Pública, que significa União, Estado e Municípios, por crédito tributário regularmente inscrito como dívida ativa. Essa redação foi dada por uma lei, a Lei Complementar 118 de 2005. Então, para se dar mais garantia ao crédito tributário, se o crédito tributário já estiver inscrito em dívida ativa, ainda que não tenha sequer uma execução fiscal, ainda que não tenha uma penhora marginada na matrícula do imóvel ou nos prontuários do veículo, né, presume-se fraudulenta. Então, aí é um risco efetivo. Né? Porque, e como é que o coitado do adquirente, que pagou pelo imóvel, artigo 185 do Código Tributário Nacional. Elegível para os senhores também, né? Para mim. É o artigo 185 do Código Tributário. Então, porque vejam, às vezes tem o que significa inscrição em dívida ativa? Isso é o seguinte: o contribuinte ele pode se defender na esfera administrativa contra um lançamento tributário. Aqui no Estado de Minas Gerais chama-se Conselho de Contribuintes. Créditos tributários federais se chama Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, tem apelido de CARF. Aí, depois disso, se o crédito tributário, se o lançamento for julgado procedente, o fisco tem razão, isso vai para um procurador da Fazenda Nacional, da Fazenda Estadual ou da Fazenda Municipal. A gente faz um controle de legalidade lá dentro, eu dentro da minha sala, e está escrito. Isso não tem publicidade. Aí depois é que ingressa a execução fiscal, depois é que pode vir uma penhora. Por isso é que eu disse aos senhores, a cautela envolve, além da pesquisa de ações judiciais na Justiça do Trabalho, federal, civil, também as certidões negativas de tributos federais, estaduais e municipais. Mas se o credor é um credor tributário, a vida do adquirente pode se tornar mais complicada. Em outras palavras, a chance da adquirente se tornar evicta é maior. Eu vou até passar para os senhores, já que surgiu o interesse, para os senhores verem como é que nós discutimos isso no foro. Claro, eu defendendo o Estado, dizendo que criticando havia uma súmula do Supremo Tribunal Federal num sentido, há uma súmula do Superior Tribunal de Justiça em outro sentido.
eu critico a súmula do Superior Tribunal de Justiça, digo que o Supremo é que estava correto, etc. E uma discussão parecida, né, em que o adquirente adquiriu um bem, seja ele móvel ou imóvel, havia já um crédito tributário, ou seja, o Estado era credor do alienante, né, a adquirente, a Eduarda, adquiriu um veículo ou imóvel, e o Estado foi lá, está questionando e penhorando. Aí o que a candidata a evicta, que é a adquirente Eduardo, manejou? Manejou uma ação de embargos de terceira adquirente de boa-fé. Eu vou enviar para os senhores uma contestação a embargos de terceiros, contestação, embargos de terceiros. Para os senhores verem como é que a gente discute isso na prática, a evicção expropriatória, embargos de terceiros. Eu vou pesquisar e logo após o nosso encontro. Eu não entendi seu questionamento, Ana Vitória, porque é público? Não, eu falo que que ela pode se presumir fraudulenta porque ele tem débito e esse débito é público, né? O Então, crédito é público, posso saber disso. Não, Isso. era só para confirmar se isso era se tinha publicidade para eu ficar sabendo. Mas não tem tanta publicidade. Daí a importância do adquirente requerer do alienante todas as certidões negativas tributárias. Muito legais as perguntas dos senhores. Isso sempre enriquece a aula, né? Faz com que eu mande mais materiais. Os senhores devem ficar até de saco cheio de tanto de petição que eu mando, mas é legal, creio que seja. Os senhores verem como que as matérias que nós debatemos em sala de aula são discutidas no foro. Mais alguma dúvida, senhores? Professor, eu tenho, na verdade, eu queria que você comentasse um pouquinho mais. Você falou no final da aula que títulos da dívida pública e ações escriturais já transferem a propriedade independente de registro. Eu queria que você comentasse mais um pouquinho, porque eu não conheço muito essas modalidades. Porque, na verdade, eu ainda não falei de ações escriturais, nós vamos falar. Eu vou tentar esgotar os contratos principais, depois nós voltamos a falar de sociedades anônimas. Porque a transferência das ações escriturais, ela se dá de forma eletrônica, e da mesma forma com títulos da dívida pública. Então, é uma coisa automática. Mas já que surgiu o interesse, só para que os senhores tenham uma ideia. Depois nós vamos tratar disso também, mas só mostrar, já que surgiu o interesse. Material societário, só um segundo. Material societário. Livro. As ações de uma sociedade, as cotas de uma sociedade limitada, se transferem num registro público, com alteração contratual, isso nós vimos muito na sociedade limitada. Mas em sendo uma sociedade anônima fechada, tem um livro de registro de ações nominativas, tem o nome do acionista e como é que se transfere essa ação nominativa, mas aqui numa sociedade anônima fechada. Através de um outro livro que a sociedade anônima fechada é obrigada a ter, que é o livro de registro de transferências de ações nominativas. Então, aí assinam o cedente e o cessionário, se opera a transferência. Mas isso para sociedades anônimas fechadas é que tem essa burocracia de livro. Como é que se transferem ações de companhias abertas que têm os seus títulos negociados no mercado de capitais? É tudo eletrônico. Então, quando os senhores vão comprar, fechar todas as guias, creio que sim. Quando
os senhores adquirem ações, por exemplo, da Petrobras, os senhores criam uma conta numa instituição financeira, administrada por uma corretora, que é custodiante dessas ações escriturais. Aí vocês têm lá o titular da conta, é igual transfere dinheiro, é na hora. Você compra 100 ações da Petrobras, dá uma ordem de venda de 50, isso já sai da sua conta e vai para a conta do alienante, é tudo eletrônico. É nesse sentido. Da mesma forma, os títulos da dívida pública. Não sei se respondi o seu questionamento. Respondi? Hein? Quem que fez o questionamento? Foi na Vitória, Eduardo? Foi a Ana. De certo, travou lá. Bom, Ana, se tiver mais alguma dúvida, por favor, nos avise. Gostei muito de ambas as perguntas, porque nos permite o aprofundamento do tema. Bom, creio eu que estávamos... que a última coisa que nós tratamos, nós estávamos falando da coisa, do bem, né, na compra e venda. Vimos que o bem tem que ter existência real, potencial, é possível perfeitamente a venda de bens futuros, tem que ser suscetível de individuação, e estávamos falando da alienabilidade. E estávamos tratando de alguns bens que são indisponíveis pela própria natureza, os bens inexauríveis, como o ar e o mar. Vimos que alguns bens eram inalienáveis por força de lei. Falamos de bens públicos. E creio que o último tema tratado, eu assisti o final da aula, nós falamos também que herança de pessoa viva, chamada doutrinariamente de pacta corvina, pacto de corvos. Né? A pessoa nem morreu, os herdeiros já estão querendo negociar a herança. Né? Falei também rapidamente dos direitos da personalidade, e há mais alguns bens que são igualmente inalienáveis por força de lei, vou citar mais alguns. Né? Esse bem inalienável, por força de lei, ele é bastante óbvio. São os bens comuns no condomínio edilício. O elevador de um edifício de apartamentos. Não é possível, né, que haja alienação, porque eu não sei se os senhores já viram isso, mas imaginem lá, um condomínio de apartamentos de 30 andares. Né? Há alguns bens, né, tem lá centenas de apartamentos. Esses bens são bens particulares dos condôminos. E há bens que são comuns, como o elevador, a área de lazer do prédio. Esses bens, quer dizer, mas suponham que o condomínio tenha contratado um porteiro para o edifício, e esse porteiro tenha ingressado com uma reclamação, uma ação trabalhista em desfavor do condomínio. Seria possível a penhora do elevador, que é um bem comum? Não. Só que, vejam que coisa curiosa, eu tive notícia, eu até analisei um pedacinho do processo, porque eu fiquei tão curioso. Numa ação trabalhista, um empregado contra o condomínio, a Justiça do Trabalho determinou a penhora do elevador. Agora, eu queria saber como é que seria a adjudicação, ia tirar o elevador do prédio de 30 andares. O bem é inalienável. A meu ver, também seria impenhorável? É questionável.
Mas na época chamou muita atenção, porque era um prédio muito grande, com muitos andares, com muitos condôminos em Belo Horizonte. Isso na época foi muito noticiado. Eu cheguei a dar uma olhada na decisão que determinou a penhora do elevador de um condomínio edilício. Mas são inalienáveis. O condomínio não pode vender o elevador para um terceiro. Não pode. Né? Porque são bens comuns. Então, os bens comuns no edifício edilício, está lá no artigo 1331 do Código Civil. Deixa eu checar, você vai ficar falando artigo de memória, tem um tempo que eu não dava aula de contratos. Eu acho que o parágrafo 2º do artigo 1331. O solo, a estrutura do prédio são utilizados em comum, não podendo ser alienados ou divididos. Também, então, os bens comuns num condomínio edilício são também bens inalienáveis por força de lei. Poderia citar também... Gente, eu fiz o exercício. Tive uma excelente notícia na data de ontem. Eu fiz um exame, a leucoplasia que eu tinha na garganta. O médico falou, não acredito que melhorou tanto, não pensei que fosse ser curada, estou numa alegria, não é? Porque a coisa estava ficando tão grave que eu estava pensando até em me aposentar, parar da aula, mas eu tive uma melhora impressionante. Aí o médico ficou, então já me liberou, aí eu não preciso nem mais, porque eu ficava dando aula segunda, terça, quarta, quinta, eu já não tinha mais voz. Agora ele falou que continuar com os cuidados, vou poder parar de tomar os remédios aí, vou poder dar aula. Ele falou que eu posso dar aula 4 vezes por semana. Fiquei numa alegria. Porque esse negócio de aula assíncrona, eu acho que deve ser ruim para o aluno, ruim para o professor. A gente não se diverte aqui, não faz ciência, né? E acabou que algumas aulas da quinta-feira eu tinha que mandar assíncrono porque eu não tinha mais voz, mas agora eu devo estar com algum pigarro, alguma coisa, mas já está dando da leucoplasia, que era um pré-câncer, curou, estou numa alegria, né? Vou poder continuar lecionando até os meus 90 anos, se Deus quiser. Inclusive, aquela ideia tosca que eu tive de mandar uma aula assíncrona e ficar à disposição para responder, que foi, de todas as experiências didáticas que eu tive na pandemia, a mais estúpida que eu fiz, não sei nem por que me deu aquilo na telha. Então, doravante, todos os nossos encontros serão síncronos, a não ser quando houver algum imprevisto, alguma coisa, mas eu prefiro muito mais as aulas, essas, a aula normal, a aula, quer dizer, semi-normal, a aula síncrona. Ô, professor, mas eu dou aula de inglês, é normal mesmo, de vez em quando, só repouso para voltar a voz. Complicado. E você faz exercícios para as cordas vocais? Eu tenho feito todo dia. Hoje eu esqueci. Hoje foi corrido. Eu não tive tempo de fazer o exercício, mas você tem que fazer. Né? Se você quiser, eu te passo. Eu confesso que eu não faço. Aí chega no sábado, a turma de sábado são 2 horários, aí no final do sábado eu já fico cansada. Então cuida enquanto você está nova, porque a tendência é complicar e virar esse problema grave que eu tive. Tem mais de 6 meses que eu estou em tratamento. Eu vou te passar. Procura um otorrinolaringologista e um fonoaudiólogo. É meio chato fazer, tem que ficar 5 minutos fazendo. É horrível, mas tem que fazer. O dia que eu não faço. Agora, o dia que eu faço, a voz fica. Falo 2 horas seguidas. Mas hoje foi um dia meio corrido. Mas cuidem, viu?
A gente tem que se manter em atividade e se exercitar em tudo. Exercício para memória, exercício para cordas vocais. Não é só malhação na academia que nós precisamos fazer, ainda mais nós que somos cientistas do direito, tem que fazer exercício para corda vocal, temos que ler muito, temos que fazer musculação para o cérebro também. Pois bem. Então, mencionar mais. Não, esse aqui eu não posso deixar de mencionar, não. A alienabilidade restrita dos bens tombados. Quando um bem imóvel é tombado, por exemplo, a maioria das casas em Ouro Preto são tombadas pelo patrimônio histórico. Né? Então, não é que aqueles casarões antigos de uma cidade histórica como Ouro Preto, Paraty, não é que eles sejam inalienáveis, mas há uma série de restrições que decorrem do tombamento. Então, o que existe, na verdade, são restrições à alienabilidade de bens tombados pelo patrimônio histórico, normalmente. Tem que ter autorização do órgão público, comunicação, o poder público tem preferência aquisitiva. Então, são tantas restrições que realmente alienar um bem tombado, como um casarão de uma cidade histórica, é um tanto muito mais complicado e difícil do que alienar um bem que não é tombado. E eu me lembrei de um fato até hilário que aconteceu quando eu fazia o concurso da Procuradoria da Fazenda. Isso foi em 94. Só para dar uma... É engraçado. E vou passar até alguns macetes, podem ser úteis quando os senhores forem fazer concurso. Tem aquela provinha de marcar X, para mim é mais difícil. Há a prova de escritas, o segredo é estudar, senhores, não tem outro. E há a prova oral, que é muito cansativa. Eu me lembro que eu fui examinado por 8 bancas. Então, um macete. Né? Quando eu descobri quem eram os membros da banca, eu procurei ler livros, artigos, a área de interesse dos examinadores. Isso às vezes ajuda. Né? Mas o caso engraçado é o seguinte. Então, eu comecei logo pelas áreas que eu gostava mais, que eu achava que eu era mais capacitado, o direito empresarial, o direito civil, e aí eu tive pouco tempo de estudar, deixei por último o direito administrativo. Eu já estava cansado, porque eu não sei se todos os concursos mais modernamente ainda são assim, mas eu sei que começou logo após o almoço, meio-dia, 1h da tarde, era 8h da noite, eu já estava na 8ª banca, eu não estava nem raciocinando direito. Não se alimentem bem, levem um lanchinho, porque não tinha nada para a gente comer. Era numa escola estadual em Belo Horizonte. Lanche eu não levei, eu já estava morrendo de fome, de cansaço, depois de passar cada banca com 2 examinadores. Eu já não estava nem raciocinando direito. Aí havia me fugiu o nome desse examinador, era um professor muito renomado em Belo Horizonte, e ele me perguntou, começou a me fazer perguntas sobre tombamento. Eu comecei a falar no Instituto, etc. Aí, a última pergunta, falou, doutor Rombal, vou te fazer a última pergunta. O que o senhor acha do decreto que determinou, da lei que determinou o tombamento da cama onde Tiradentes morreu? Eu comecei a responder. É válido, porque o tombamento pode ser tanto de bens imóveis quanto de bens móveis. Aí, o senador falou, você deve estar cansado. Tiradentes foi enforcado.
Veja que ponto chega, às vezes, o estresse quando nós passamos por várias bancas examinadoras. Salvo engano, foi o Fiuza. Fiuza, ele era professor, era funcionário do Tribunal de Justiça. Salvo engano, foi o Fiuza. Sacanagem, hein? Mas é legal, fazer concurso também é divertido. Bom, tem tombamento, pois não? Rapidinho, é que eu fiquei com essa dúvida. Quando ocorre tombamento, aí aquele bem passa. Porque vamos supor que é uma casa super antiga, igual lá em Ouro Preto. Aí às vezes tem uma pessoa que é dona daquela casa. Quando acontece o tombamento, ela passa, por exemplo, para a União, para o Estado, para o município, ou continua com a pessoa? Continua com a pessoa. Mas, por exemplo, ela não pode fazer nenhuma modificação estrutural. Para que ela possa alienar, o poder público tem preferência aquisitiva, isso é muito complicado, você tem que notificar. O poder público, você tem interesse em comprar, você deixa vender para o terceiro, isso às vezes inviabiliza uma alienação. Então, são restrições que não inviabilizam, mas dificultam muito a alienação de bens tombados. Respondi seu questionamento, Eduardo? Respondeu, porque eu estava até pensando em alienação, mas eu jurava que, assim, ficava para a União, para o município, para o Estado. Eu falei, nossa, mas aí, por que vai ter alienação? Eu falei, será que fica com a pessoa? É alienável, mas com muitas restrições. Uma das principais é o direito de preferência aquisitiva. Você tem que oferecer para o poder público antes de oferecer para o particular. Às vezes o particular até desiste. Vê tanta burocracia, tanta morosidade, não quero comprar essa casa em Ouro Preto, não. Então, são várias restrições à alienabilidade de bens tombados. Respondi seu questionamento? Respondeu sim, obrigada. E, por fim, bens submersos, né, são da União, terras indígenas, o subsolo pertence à União, e somente a União é que pode conceder, por exemplo, o direito de exploração do subsolo a uma empresa de mineração. Aliás, é uma coisa interessante. Até para ilustrar essa questão aí do subsolo pertence à União, eu já advoguei para algumas empresas mineradoras, mineradora de manganês, mineradora de diamante, e é muito curioso. Eu me lembro, certa feita, eu advogava para uma mineradora de diamantes que obteve uma concessão para explorar diamantes no subsolo de um fazendeiro. Então, a propriedade do solo continua do fazendeiro, do titular da fazenda. Só que a exploração de diamantes no subsolo, num pedacinho ali, foi outorgada a uma mineradora. Esse fazendeiro deveria ter ficado muito feliz. Eu fui fisicamente, porque era uma fazenda agora não me lembro, perto da Badia dos Dourados, uma cidade pequenininha, cheia de pedra, e cara, você tinha uma fazendinha pequena, umas vaquinhas, você vê que era uma pessoa humilde, e a empresa foi explicar para ele, olha, que bom, nós vamos explorar diamante na sua fazenda. Ele recebeu o administrador da mineradora como espingarda. Aqui ninguém entra que eu dou tiro. Ele foi tentar explicar, mas peraí, meu senhor, o senhor vai ter uma participação percentual no que nós gerarmos. Se nós acharmos um diamante de milhões, o senhor terá um percentual, o senhor vai ter oportunidade de mudar de vida. Ele, que o quê? Aqui não entra que eu recebo a bala. Eu falei, meu Deus do céu. Aí entrei com uma ação judicial qualquer, uma ação para que a mineradora pudesse exercer a exploração do subsolo, conforme lhe fora concedido pela União. E fui com o oficial de justiça e falei, olha, vamos tomar cuidado, porque senão nós vamos tomar tiro desse fazendeiro, vamos conversar com ele. Aí cheguei com mais tato, com mais... Eu gostaria de bater um papo com o senhor,
o que é? Eu sou advogado daquela mineradora, talvez o primeiro contato. Aqui ninguém entra, não vou permitir nada, vocês vão bagunçar minha fazenda. Eu falei, meu senhor, não vai ter nada disso. O projeto vamos perfurar uma pequena área. Não vai te trazer nenhum malefício, só benefícios. Se for encontrado um diamante que vale milhões, aí foi uma coisa curiosa que, sei lá, esse dia ele estava mais amistoso e ele era fumante. Aí eu falei assim, pois é, vamos bater um papo, eu vi que o senhor fuma. Aí me ofereceu, engraçado, fumante tem uma coisa com outro fumante. Aí nós fumamos um cigarro na porteira da fazenda, no calor de 100 graus. Eu de terno. Não sei por que eu fui de terno. Aí ele falou assim, doutor, não, eu vi que o senhor é fumante, vamos entrar aqui, eu vou te servir um café para o senhor fazer boca de pito. Aí eu entrei, sentei, tomei o café, comi um queijo. Depois de meia hora de um bate-papo, ele acabou cedendo. Nós tomamos o café, fumamos mais um cigarro e ele permitiu que a mineradora ingressasse, que o oficial de justiça cumprisse a ordem judicial sem maiores problemas. Então foi uma ordem judicial que o cigarro ajudou a cumprir. Gente, essa área de direito minerário é a área mais louca que eu já vi. Assim, é uma área legal de se trabalhar, né? Mas na época, senhores, o Departamento Nacional da Produção Mineral, na época em Belo Horizonte, fica, não sei se ainda hoje, mas ficava ali no cruzamento da Afonso Pena, subindo Afonso Pena do lado esquerdo, com a Contorno. É um lugar que todo mundo conhece em Belo Horizonte. E eu nunca entendi, eu morava ali próximo, e sempre havia dois velhinhos que passavam a noite sentados, dormindo em cadeiras desconfortáveis na porta desse Departamento Nacional da Produção Mineral, que era o órgão responsável por outorgar as concessões de exploração do subsolo. Aí depois eu fui advogar para algumas mineradoras, é que eu entendi por quê. Porque até então, vejam que loucura. Não sei como é que está hoje, já tem um bom tempo que eu não presto mais serviço para essas mineradoras. Por que esses velhinhos ficavam morando lá? É uma praça lá em Belo Horizonte. Pelo seguinte, porque, à época, eles ficavam guardando lugar na fila. Então, havia uma pessoa em Belo Horizonte que pagava para esses velhinhos uma ninharia e vendia o lugar na fila por R$50 mil à época. Isso tem muitos anos. Vejam que coisa abjeta. Né? É assustador. Uma empresa que estava explorando isso, porque à época a concessão ia para quem fizesse o protocolo em primeiro lugar. Essa era a regra. A coisa era tão insana que é um caso verídico. Uma mineradora, eu só não posso citar o nome, contratou um atleta olímpico, um medalhista olímpico, corredor, porque num dos departamentos nacionais de registro de comércio havia, entre o portão e o guichê para depositar, havia um espaço grande lá, sei lá, de 200, 300, 400 metros, e essa mineradora contratou um medalhista olímpico brasileiro para correr e chegar primeiro para fazer o protocolo. É igual acampar em show. Era um mercado muito maluco, muito mais. Registro de marca também é assim. Tem que correr e registrar no INPI. Se vocês definiram a marca, viram que ela é registrável, corram no site, como nós tivemos oportunidade de observar lá atrás, e efetuem o registro. Olha, foi o ramo mais cheio de situações inusitadas que eu já atuei na minha vida, foi o direito minerário. Fazendeiro com espingarda, velhinho dormindo na porta, corredor olímpico contratado. Muito, assim, inusitado, no mínimo inusitado. Então, assim, principalmente os fazendeiros mais humildes têm essa impressão, não, isso aqui é meu, o subsolo é meu, como é que essa mineradora vai entrar? A União concedeu, é dela.
E se tem mais alguma coisa interessante para falarmos. Tá bom, tá bom. Agora vamos tratar de um outro tema muito legal. A matéria de contratos também é muito agradável. Os bens inalienáveis por ato de vontade. Vamos lá, isso aqui também é um tema muito legal para nós discutirmos. São as famosas cláusulas de inalienabilidade, incomunicabilidade e impenhorabilidade, que, aliás, são muito utilizadas no chamado planejamento sucessório, quando nós, advogados, auxiliamos pessoas que querem fazer sua partilha em vida para evitar uma série de dissabores aos herdeiros. Né? Eu já fiz inúmeros planejamentos sucessórios. É muito legal trabalhar com isso, é muito interessante. Mas vamos entender primeiro as principais discussões acerca do que são essas cláusulas de inalienabilidade, incomunicabilidade e impenhorabilidade. Vejam bem, o artigo 1911 e o artigo 1848, ambos do Código Civil, são as principais normas que regulam a inalienabilidade por ato de vontade. E o artigo, eu vou começar pelo artigo 1911, diz basicamente o seguinte, que a cláusula de inalienabilidade, imposta por ato de liberalidade, implica em penhorabilidade e incomunicabilidade. Então, vejam, senhores, é muito frequente quando eu estou a auxiliar famílias no planejamento sucessório, é engraçado. Normalmente, a família procura o escritório, pensando em minimização da carga tributária. E em quase 100% dos casos, as famílias acabam optando por pagar uma carga tributária, porque a guerra fiscal, senhores, inclusive tem estado em que a alíquota do TCD é 8%, há estados, como em Minas Gerais, a alíquota aqui é de 5%, se o pagamento é à vista, cai para 2,5%. Então, há alguns planejamentos que envolvem também a questão de tributação, que são lícitos. Olha, então, peraí, se tem imóveis no Brasil inteiro, coloquem esses imóveis numa pessoa jurídica e façam a doação nas cotas num estado em que a alíquota é menor. A alíquota em Minas Gerais é muito favorável. Eu me lembro que eu já atuei para uma família que tinha imóveis em vários estados, falaram, recolham aqui em Minas Gerais. Primeiro que é bom porque é tributo para nós, mineiros. E segundo que a alíquota aqui é menor. Mas, normalmente, depois que eu começo a conversar com a família sobre a partilha em vida, que é chamado de planejamento sucessório, eu até fiquei de indicar para os senhores o livro da Priscila Corrêa. Eu acho que emprestei para alguém, porque eu não localizei. Não localizei. Eu trouxe para mostrar para os senhores. Vejam. Nossa, está tão cheio de post-it. Mas vejam como é curioso o título desse livro. Vocês conseguem enxergar aí? Não chega a ser esquisito? Manual do Planejamento Patrimonial das Relações Afetivas e Sucessórias. Veja que ponto. E é um livrão, a Priscila é professora da USP. Não sou um pouco invasivo? O que os senhores acham? Não é meio... Então, há boa bibliografia a respeito do planejamento patrimonial, seja ele sucessório, seja ele pré-nupcial,
Mas vamos voltar aqui, então, é no mínimo curioso o título desse livro. Vamos voltar às cláusulas de inalienabilidade, incomunicabilidade e impenhorabilidade. Para ilustrar, quer dizer, vejam, essas cláusulas, uma primeira observação muito importante, elas só podem ser apostas, né, pelo doador ou pelo testador. É porque o artigo 1911 fala em ato de liberalidade. Vejam, não pode, e eu já vi isso, morri de rir, não pode uma cláusula de impenhorabilidade, incomunicabilidade, ser aposta num contrato de compra e venda. Não pode o próprio titular de um imóvel dizer, olha, esse meu imóvel aqui, ele vai se tornar incomunicável e impenhorável. Não. Mas não tem valor jurídico nenhum. E eu já vi escritura pública em que antigamente havia a instituição do bem de família. Uma pessoa que tivesse vários imóveis, quisesse tornar um deles como bem de família para se tornar impenhorável, isso é possível. Hoje é desnecessário. Não é? Porque o bem imóvel residencial ele já é impenhorável por força de lei, a Lei 8.009. Então, normalmente essas cláusulas são apostas em atos de liberalidade, testamento ou doação. E elas são muito utilizadas. Eu vou até, posso projetar para os senhores, e tomar cuidado para não aparecer o nome das partes, mas posso enviar, posso tirar também depois o nome das partes, enviar uma holding de partilha sucessória interessante. Já fiz muitas e muitas. As pessoas verem essas cláusulas, vou enviar, então, peraí, eu já anotei aqui, contestação de embargos de terceiro e uma holding de planejamento sucessório. Planejamento sucessório. Vou enviar depois da aula. Posso projetar também. Tomar cuidado para não aparecer nome de parte. Mas, então, eu vou contar alguns casos reais. Vocês verem como que é interessante. Há um tempo atrás, me procurou uma família que tinha fazendas em Belo Horizonte, fazendas aqui, fazendas em Goiás, etc. E já era um casal de mais idade. Mas da mesma forma me procuram grandes empresários. Esse caso eu achei interessante. O primeiro planejamento sucessório que eu fiz foi para um enorme grupo empresarial e deve ter mais de 20 anos, quando nem se usava essa expressão planejamento sucessório. É prudente que seja feito. Não só prudente, e aqui vai uma advertência, viu, senhores? Então, vejam, a alíquota do ITCD aqui, em Minas Gerais, é 5%, São Paulo, salvo engano, é 8%. Senhores, há 4 ou 5 projetos de lei para majorar a alíquota. Bom, eu não sei se estou falando o ITCD ou ITCMD. Espera aí. Vou escrever aqui para os senhores visualizarem. ITCMD. Vocês sabem o que é isso? Perguntem. Tá vendo? Eu estava falando uma coisa, vocês não entenderam nada. Sim, exatamente. É o imposto de transmissão, causa mortes e doação. Então, esse imposto incide quando há transmissão de bens causa mortes, quando o titular falece, ou quando ele doa. Não tem jeito de fugir dele. Né? Só que um imposto que me incomoda muito, porque é um imposto que incide só quando há falecimento ou doação. Então, não vai ser impopular um projeto que majore a alíquota desse imposto. E só para os senhores terem uma ideia, vou mencionar alguns projetos aqui, os senhores vão ficar assustados. Uma coisa senhores, mesmo com a alíquota de 5%,
Quando há o falecimento do pai ou da mãe, que tem um patrimônio grande, os herdeiros, às vezes, não conseguem encerrar o inventário porque não tem liquidez para pagar um imposto de 5%. Agora, imaginem se esse imposto for majorado para 25%. Só para vocês terem uma ideia. Há um projeto, esse eu acho que deve vingar, que é do CONFAS, que é o Conselho Nacional de Política Fazendária, que é para aumentar a alíquota para 20%. Há um projeto do deputado federal Vicente Cândido, que quer levar essas alíquotas para 25%. Há um projeto do Cid Gomes para elevar a alíquota para 16%. Então, é extremamente recomendável que uma família abastada faça a sua partilha em vida, não é? E já paga a carga tributária agora de 5%, do que pagar 25% no futuro, não é? Quando os pais vierem a falecer. É muito recomendável. Sem contar que não é só isso. Não é? Às vezes, quando há o falecimento do pater família, né, isso desagrega a família, os herdeiros às vezes começam a brigar por nada. Aí fica aqueles inventários que duram 20 anos. Ninguém merece isso, ninguém merece. Né? Bom, então, por que normalmente essas. Normalmente, quando se faz uma doação, uma partilha em vida, né, o doador, ou o casal doador, gosta de clausular esses bens doados com as cláusulas de inalienabilidade. A inalienabilidade impede que o donatário aliene por um certo período, ou pode ser, inclusive, vitalício. A incomunicabilidade impede que, se o donatário se casar ou viver em união estável, que o imóvel se comunique ao companheiro ou ao cônjuge. E a impenhorabilidade impede que o bem doado ao donatário seja penhorado por dívidas do donatário. Compreenderam as cláusulas? Professor, repete a última, por favor. A impenhorabilidade. Veja, o bem é dos pais. Tem um filho que é meio pródigo, que gasta muito, que tem alguns credores. Se os pais doarem sem qualquer cláusula para esse filho gastador, os credores vão poder penhorar o bem. Agora, a cláusula de impenhorabilidade. Se os pais doarem, clausularem o bem, a doação, melhor dizendo, com a impenhorabilidade, os credores do filho donatário, que é gastador, não vão poder penhorar o bem. Compreendeu? Sim, sim. E aí a incomunicabilidade seria se esse filho se casar de novo, esses bens não vão se comunicar, certo? Ou se casar de novo, ou se casar, se já é casado, ou se vier a se casar, tanto um pouco importa. Certinho. Ô, Guilherme, desculpa, agora que eu vi que parece que você colocou alguma coisa aqui. Transmissões para holding. Não, veja bem. Excelente pergunta, Guilherme. Normalmente, vamos pegar o caso das fazendas. Né? Excelente seu questionamento, Guilherme. Quando os próprios pais... Você não vai fugir do ITBI, do ITCD. Né? Porque o casal, as fazendas eram o nome do casal, pai e mãe. Quando eles integralizam nesta holding, dessa pessoa, numa sociedade limitada, que é dos dois, e quando as cotas são doadas para os filhos donatários, vai incidir o ITBI. Existe um planejamento tributário
que, a meu ver, ele às vezes ele é questionável, porque ele não tem lá tanta finalidade negocial. Às vezes o fisco pode glosar esse planejamento, que é o seguinte: não quero pagar nem TCD, nem TBI. Aí monta uma história, fala, vamos transferir os bens para uma holding, os filhos vão se capitalizar e os filhos vão comprando as cotas. É possível, mas se a coisa não for muito articulada e não tiver fundo negocial, isso pode configurar fraude à legislação tributária. Então, eu brinco que só tem duas. O ser humano ele só não consegue fugir de pagar tributo e de morrer. A gente ainda não tem mágica para que nós evitemos tributos e a efemeridade, que não é tão ruim. Né? A Simone de Beauvoir dizia que a efemeridade é que nos define, enquanto é que dá sentido à nossa existência, porque se fôssemos eternos, talvez viver fosse monótono. Aliás, sempre indico Simone de Beauvoir, foi esposa do Jean-Paul Sartre, para mim escreve muito melhor do que Jean-Paul Sartre. Bom, mas para os senhores entenderem por que normalmente essas cláusulas, a família gosta você também gosta da Simone? Ela é maravilhosa. Eu vou te indicar dela Todos os Homens São Mortais. É um livro que eu li na minha juventude, nunca esqueci, tem mais de 30 anos. Obra maravilhosa, viu, Ana Vitória? Pois bem, então imagine. Desculpa se alguém ia falar alguma coisa, eu interrompi. Vamos lá. Então, veja, esse casal, já idoso, já octogenário, acho que já era octogenário na época em que me procurou. De início, estão preocupados, tinha um patrimônio grande em fazendas, sei lá, assim, não tem muita ideia de valor, sei lá, 100 milhões de reais para facilitar a nossa conta. Estavam preocupados, vou ter que pagar 5 milhões, isso vai ser um problema. Eu falei, gente, se pagar à vista é 2,5 milhões. Ou seja, me procuraram com esse fim de economizar, sei lá, né, a ideia inicial. Aí eu fui entrevistar a família e tal. Olha, mesmo que se for questão de imposto do Estado, eu tenho impedimento legal, porque eu sou procurador, estou do outro lado. Eu sou procurador da Fazenda, é nome chique de cobrador de imposto. Eu falei, mas recebi a pedido até de colegas, família muito simpática, muito bacana, e foram me relatando. Né? Falaram, olha, quais são as preocupações? Por que vocês resolveram fazer essa partilha em vida? Estava a família. Né? Eu gosto de reunir, inclusive, com os filhos. É legal. Né? Assim, é legal no sentido de ser agradável. Porque nós fizemos inúmeras reuniões, e essas reuniões viraram uma fonte até de união para essa família que se encontrava aqui. Virava festa. Né? A gente se reunia aí, nós nos reunimos 2, 3, 4, 5, sei lá, durante sei lá, umas 6 ou 7 vezes nós nos reunimos no escritório, eles ficavam felizes, a família ficou até mais unida. E o que me foi relatado? Os pais relatando, e os filhos presentes. Eu gosto que todos participem das reuniões. Nós temos... às vezes a família fica acanhada. Tem um filho nosso que é mulherengo. Ele já está indo para a 3ª mulher. Aí já me veio incomunicabilidade. E tem um outro filho que é gastador, ele está com os problemas. Tem um filho, Fábio Júnior, gostei. Vou até nas próximas aulas citar o filho Fábio Júnior. E tem um outro filho que está com os problemas e tal, ele é gastador, tem credores, etc. Já me veio, bom, eu vou sugerir a eles a cláusula de impenhorabilidade. A incomunicabilidade para o Fábio Júnior. A inalienabilidade e também a impenhorabilidade para o, entre aspas, filho pródigo, para o filho gastador. Aí expliquei a eles, olha, diante do cenário da anamnese que foi feita, vamos fazer mais reuniões, a família vai se soltando também. Né? Falei, olha, o que eu acho recomendável
né, é que seja integralizado os imóveis, porque a intenção dos pais era que os filhos continuassem com as fazendas, pensando até nos netos. É uma tendência que o Richard Dawkins descreve muito bem naquele livro O Gênio Egoísta. Nós tendemos a gostar da nossa família, dos filhos, não é? Porque os nossos filhos têm 50% dos nossos genes, nossos irmãos também, e assim primos. Então, o ser humano tem essa tendência, talvez até evolutiva, né, de querer preservar, pensar nos netos. E então, o que eu sugeri? Falei, não, já que a ideia é que esse patrimônio permaneça nas mãos da família, até para proteger, pensando na educação dos netos, então integralizem numa sociedade limitada. Esse nome holding, isso é um anglicismo, senhores. É uma sociedade como outra qualquer, que vai abrigar o patrimônio da família. Aí vem holding familiar. Parece que quando o advogado angliciza, ele cobra mais, ele vai cobrar em dólar, para cobrar mais caro. É uma sociedade limitada, uma sociedade anônima, como outra qualquer. Né? Nessa integralização, dependendo do ramo, pela atividade agropecuária, não incide o imposto de transmissão sobre bens imóveis, que é um imposto municipal. Né? Há uma imunidade tributária regulada, salvo engano, no artigo 156 do Código Tributário. Então, é uma operação tranquila. Aí, as cotas, por que é interessante colocar numa sociedade limitada? Porque tem uma série de cláusulas para evitar desavença entre os irmãos. Então, os irmãos vão se tornar sócios através de doação das cotas, mas uma doação clausulada com inalienabilidade, impenhorabilidade, por causa do irmão gastador, incomunicabilidade, por causa do irmão mulherengo, do Fábio Júnior, né? E também uma série de outras cláusulas que vai regular a vida daquela sociedade para que não haja atrito nem entre os irmãos. Então, é muito comum a posição destas cláusulas que tornam os bens inalienáveis por ato de vontade em planejamentos sucessórios. Porque só que um bem só pode, quer dizer, uma doação pode ser clausulada com a inalienabilidade, incomunicabilidade, impenhorabilidade, ou isso vai ser feito no testamento. Mas é muito melhor fazer isso em vida, com os herdeiros vivos, participando das reuniões, para evitar um futuro litígio societário. Porque é muito triste, eu vejo, tem hora que eu perco até paciência com o inventário. Né? Depois do falecimento do pai, aí um ou outro irmão se desentendem e vira aquela confusão e o inventário não acaba. Então, é extremamente recomendável, é uma área de atuação muito interessante, né? E, em síntese, os médicos falaram que eu tenho que tomar água o tempo inteiro enquanto eu estiver falando, que ajuda também as cordas vocais. É Eduardo ou Ana Vitória, que é professora de inglês? Ana Vitória. Sempre toma água, viu? E eu, durante gente, meu Deus, quase 30 anos, eu chegava correndo sempre de terno para dar aula e nunca tive o hábito de andar com garrafinhas, que é por isso que me deu esse problema, que graças a Deus eu estou contornando, mas foi um problema sério. Eu pensei que fosse ter que parar da aula. Né? Porque quando fala leucoplasia, aí o que é isso? É pré-câncer, assusta qualquer professor. Então, realmente, o hábito de beber água enquanto os senhores falam é muito importante. Mas viram, então, que, quer dizer, em síntese, o doador, né, ou o testador podem tornar bens inalienáveis por um ato de vontade, que vai ser um contrato de doação, ou um ato unilateral, que é o testamento. Desde que haja essas cláusulas de incomunicabilidade, de inalienabilidade, que já acarreta, de acordo com o artigo 1911 do Código Civil, a impenhorabilidade e a incomunicabilidade. Compreenderam isso, senhores?
Os bens se tornam inalienáveis por um ato de vontade. Tem alguma dúvida a respeito do que tratamos até aqui? Gostariam de mais algum comentário? Vamos lá, porque dúvida da indigestão, hein? Vamos externar. Podemos prosseguir? Pois bem. Vejam bem. E por que é interessante fazer isso, chamando todos os herdeiros? Pelo seguinte, as pessoas não sabem o que é legítima. Né? O fato é o seguinte, se a pessoa tem herdeiros necessários, esses pais que têm filhos, metade do patrimônio tem que ser transferido a esses herdeiros necessários, aos filhos. Metade os pais podem até legar para terceiros. Essa parte, essa metade, é chamada de metade disponível. A metade disponível são 50% que podem ser doados para terceiros, para legatários, e essa metade indisponível é chamada de legítima, porque vai para os sucessores legítimos. Então, vejam, para que a chamada legítima seja clausulada, isso é importante vocês constarem nos contratos de doação de cotas ou de doação de imóveis, a lógica é a mesma. Né? De acordo com o artigo 1848 do Código Civil, tem que haver uma justa causa, né, declarada no testamento para se estabelecer essa cláusula. Mas vejam, isso, o artigo 1848 fala do testamento. A meu ver, quando há uma doação consentida entre doadores e donatários, não há nenhum impedimento de se clausular os chamados bens da legítima, nos termos do artigo 1848, porque é doação, e todos concordaram, todos são maiores capazes. Mas coloquem na cláusula que a justa causa é pensar... Deixa eu pegar um aqui para projetar para os senhores. Só pelo risco de aparecer nome de parte, eu vou paralisar a gravação, mas nós vamos continuar na plataforma. É só pelo risco de eu pegar o arquivo aqui e aparecer nome de parte, é desagradável. Só um segundo. Eu já vou projetar para os senhores.